Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à disciplina de métodos aplicados de matemática 2, tá? Que nada mais é do que uma continuação, tá? Da disciplina de métodos aplicados de matemática 1, tá? O que a gente vai ver na disciplina, como é que vai funcionar, o que a gente vai abordar de uma maneira inicial. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver, tá? Ou uma coisa inicial assim, é algumas retomadas, algumas revisões, tá? Primeiramente falando de uma série de potências. A gente vai trabalhar com soluções de equações diferenciais de série de potências, né, visando muito mais EDP, mas também EDO, inclusive começaremos com conceitos de EDO, os quais muitos deles vocês já conhecem, tá? Mas de qualquer forma a gente precisa dar uma revisada. Tá? A primeira revisão que a gente vai fazer é simplesmente série de potências que vocês já viram, mas de qualquer forma estamos aqui revisando. Tá? Primeira coisa, o que é uma série de potências? Tá? A gente vai chamar de uma maneira inicial a série de potências, tá, como um somatório, tá, em geral começando em zero, tá, no índice n, tá, onde eu vou ter um coeficiente, tá, que vai depender obviamente de n, que a gente vai chamar de Cn, tá, e vai ter também um termo x menos a elevado a n, tá, ou na potência n, por isso o nome série de potências. Tá. Então esse Cn, tá, é o coeficiente em função de n, como eu falei. Tá? Esse A é muito importante, porque esse A vai ser aquilo que a gente vai dizer, essa série é uma série de potências em torno de A. Tá? E esse N, tá, é justamente o que justifica a potência de N, ou a potência em N, tá, que justifica o nome série de potências. Tudo bem? Então tá. O que acontece aqui também, obviamente, tá, é que a gente vai ter uma série em função de x. Tá? É muito comum a gente ter Cn vezes x na n, como se fosse em torno de zero, tá? Mas também assim x menos a elevado a n, tá? Em torno de a. Mas o que interessa aqui é em função de x, ou seja, isso é uma função de x, tá? Para início de conversa. Tá? E o que a gente mais vai estudar aqui? O que a gente mais precisa relembrar, tá? Caso vocês não lembrem. A gente vai ver algumas coisas. Antes disso, tá? Eu só preciso falar de alguns exemplos do que vem a ser série de potências para nós aqui. Por exemplo, a série 1 sobre n vezes x a n, tá? Coeficiente Cn, que é 1 sobre n, em torno de zero. Tá? Mais uma aqui. 5 sobre n quadrado vezes x na 2n. Tá? Então aqui, quem é o coeficiente Cn? É 5 sobre n quadrado. Tudo bem? Também essa aqui em torno de zero. Ali ainda tem uma potência ao quadrado além do x na n, então ficando x na 2n. Tá? E aqui eu vou deixar mais alguns exemplos, tá, de séries de potências. Tá? Salientando que tem uma ali que é centrada ou em torno de 3, tá? E uma ali que aparece o x mais 4, ou seja, em torno de menos 4. Tá? Porque x mais 4 para nós aqui vai ser x menos menos 4. Tá bom? Então são só alguns exemplos para a gente relembrar o que vem a ser série de potências. Tá bom? O que a gente vai estudar mesmo em série de potências? O que a gente precisa relembrar, tá, aqui para a nossa disciplina? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tá, na série de potências, tá, é que pode ser, tá, que essa série de potências não venha a convergir. E isso depende muito do ponto A, ou do número A, ou em torno de A, como a gente chama, né? E quem é esse A, tá? Então, às vezes, tá, essa série converge para alguns valores, às vezes não converge. Então, a gente precisa estudar isso, precisa ter certeza, porque como ela é uma função, a gente precisa saber, tá? O que esse valor influencia ou da onde até onde ela pode ou não convergir. Tá? Para a gente estudar isso, tá, a gente vai ter que pensar no eixo x, tá, e pensar primeiramente nesse ponto A. Tá? Esse ponto A ele é o cerne da questão no primeiro momento. Tá? E quando a gente faz isso, a gente se dá conta, olha, o que aconteceria se x fosse igual a A? Como assim x igual a A? Se x fosse igual a A na minha série de potência, eu trocasse x por A. Aconteceria que eu teria A menos A, tá? Ou seja, eu teria zero, tá? E eu zeraria tudo, em outras palavras, a minha série de potência seria zero. Tá? E bom, zero é um número, ou seja, eu calculei, cheguei a um número, então ela convergiu. Tá? Não é um problema. Então, sempre que eu falar numa série de potências em torno de A, no ponto x igual a A, ela converge. Tá? Isso é a coisa mais fácil de se dar conta, é aquilo que eu sei, aquilo que eu preciso lembrar. A questão é, se eu me afastar um pouco do A, o que vai acontecer? Tudo bem? E é isso que a gente vai estudar. Tá bom? Então, no primeiro momento, eu preciso saber que ela converge em A. Isso é meio óbvio. Tá? O que a gente vai estudar logo após? Bom, na maioria dos casos, vai haver aquilo que a gente chama de raio de convergência. Tá? Vocês vão imaginar que existe um raio que vai partir de A e vai até algum ponto. Né? Obviamente, se eu partir na horizontal pelo lado direito, por exemplo, né? em cima do eixo X, eu estaria falando do ponto A mais R. Ou seja, eu andei R para a direita. Tá? Mas a gente chama de raio de convergência justamente para ter essa noção. Tá? Então, se a gente aplicar a noção de raio, tá? Como se a gente tivesse isso em um círculo, tá? A gente vai fazer com que esse círculo passe, obviamente, lá no outro extremo. Tá?
A menos R. Então a gente vai pensar, né, se esse raio de convergência, ou dentro desse raio de convergência, essa série converge. Então ela vai convergir em todos os pontos entre A menos R e A mais R no eixo X. Tá? O conceito do círculo aqui para falar de raio é só nesse momento que eu uso, mas o que interessa são os valores de X. Tudo bem? Então o que interessa aqui é lembrar que, obviamente, tá, se esse raio for maior, tá, ou menor, se ele ficar mudando, vai mudar a minha região de convergência, tá? Ou aquilo que eu vou chamar posteriormente de região de convergência. Tá? Então, se eu estou pensando em região de convergência aqui, é sempre de A menos R até A mais R, tá? Pensando em valores de X, tá? Não estou saindo do eixo X, estou usando só o conceito de raio, tá? Para expandir, aumentar ou diminuir. Mas o que me interessa é essa regiãozinha aqui, mais destacada agora, tá? Entre A menos R e A mais R, incluindo, claro, o A. Tá? Então, isso aqui para nós é o que interessa. Se ela existe, se ela possui, melhor dizendo, um raio de convergência, é porque ela converge para qualquer valor dentro dessa região. Tá? E a gente vai chamar isso de região de convergência. Tá? E é isso que nos interessa nesse momento. Tá bom? Ou relembrar isso, tá? Melhor dizendo. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Como é que a gente descobre quem é esse R? O que a gente faz aqui? Tá? Primeiro, vamos colocar aqui essa descrição, melhor dizendo, tá, de quem seria essa região de convergência matematicamente. Ou seja, vai ser de A menos R até A mais R para todos os valores de X ali dentro. Tá? Quanto aos extremos a gente vê depois. Tá? Mas no primeiro momento eu sei que ali dentro, se possui um raio de convergência, ela vai convergir ali dentro. Tá? Eu posso melhorar isso aqui, eu posso colocar X menos A, tá, entre menos R e R, e obviamente, nesse caso agora, eu posso colocar X menos A em módulo, tá, menor que R. Tá? Isso facilita um pouco a minha anotação. Tá? Isso quer dizer tudo a mesma coisa. Então eu posso separar e dizer, olha, a região de convergência pode ser chamada de x menos a em módulo menor que r, tá? Em torno de a, isso, claro, né? E para um certo raio de convergência. Tudo bem? Se esse raio de convergência for zero, ela só converge em a. Se esse raio de convergência for infinito, ela converge para todo ponto. Tudo bem? Então tá. O que mais que a gente pode ver? Vamos relembrar outras coisas aqui. A primeira coisa que eu quero relembrar com vocês, tá, é que toda vez que eu falo de um termo geral de uma série, né, ele tem um índice. Tá? Esse índice, nesse caso, é n. Tudo bem? Então, ele a gente vai chamar de enésimo termo. Tá? Se eu aumentar um índice ou diminuir, tá? No caso aqui eu vou aumentar, né, onde tem n eu vou trocar por n mais 1. Tá? E ele vai ser o enésimo mais 1, vamos dizer assim. Tá? Então, para que eu estou relembrando isso? Bom, isso é importante lembrar pelo seguinte fato. Se vocês lembram bem, quando a gente estudou séries, tá? A gente lembra que uma série qualquer, eu vou chamar o termo geral de B. Tá? Então, Bn é o termo geral. Não vou usar A porque, só para não confundir com A ali da convergência. Então, esse B, tá, é o termo geral. Essa aqui não é uma função de x, é uma série que depende de n. Tá? Quando eu estudo essas séries, existem vários testes para saber se ela é convergente ou não. Teste da comparação, teste de Leibniz, teste de série absolutamente convergente, teste da integral, vocês devem lembrar de todos eles. Tá? Mas um mais usado, tá, é o teste da razão. Tá? O teste da razão me diz o seguinte, a gente simplesmente faz assim. Se eu tenho limite, ou melhor, eu aplico o limite, tá, de B na n mais 1, ou B de n mais 1, tá, sobre B de n, ou seja, o termo posterior sobre o termo anterior, tá, dividido, tá, a razão deles, tá, em módulo, vai me dar um L. Tudo bem? Esse L pode ser um número, esse L pode ser infinito, enfim, pode ser um monte de coisa. Tá? O que eu lembro do teste da razão é o seguinte, tá? Acontecerão certas coisas para esse valor de L. Então vamos pensar assim, se L, tá, for menor que 1, e quando eu digo menor que 1 aqui, entre 0 e 1, tá, mas vamos pegar para valores positivos de L, tá? Afinal, nós estamos falando do módulo, tá? Então, se L é menor que 1, é porque essa série converge, tudo bem? Se L é igual a 1, tá, no teste da razão, é porque é inconclusivo. Pode ser que venha convergir, pode ser que não converja, tá? E se L é maior que 1, eu tenho certeza de que diverge. Tá? Isso tudo faz muito sentido, tá? Porque L maior que 1 quer dizer, imagina uma função contínua, tá? L maior que 1 quer dizer que um termo adiante ele está crescendo mais rápido que o termo anterior, e depois posteriormente mais rápido e assim por diante, né? Então faz sentido que venha divergir. E L menor que 1 quer dizer que o termo posterior, por mais que ele cresça, ele está crescendo com uma velocidade menor, então faz sentido que ele venha convergir. Então basicamente, intuitivamente, é isso que acontece, tá, com o teste da razão. Tá? Para nós, tá, nós vamos nos preocupar aqui com as situações em que convergem, tá? Então por isso a gente vai estudar, ou vai pensar, ou vai lembrar, melhor dizendo, tá, do que é quando, ou melhor, quando acontece de L ser menor do que 1, tá bom? Isso tudo que está no quadro azul é uma lembrança, tudo bem? Então a gente precisa pensar no que vai acontecer para nós, tá? Então para nós a gente vai supor que quando isso for menor do que 1, quando esse limite for menor que 1, convergiu a série daqueles termos Bn, tudo bem?
Tá, só que para o nosso caso, né, a gente tem ali escrito o termo geral, tá? Nésimo mais 1 e o nésimo, tá? E se a gente pensar em aplicar para o nosso caso, a gente vai ter simplesmente essa divisão, tá? E a gente vai também se preocupar, se a gente quer que isso venha convergir, que essa divisão seja menor do que 1, ou melhor, que o limite dessa divisão seja menor do que 1. Tudo bem até aí? Nada mais, nada menos do que repetir o processo que está na caixinha azul, tá? Quando a gente faz para o nosso caso. Acontece, tá, que eu tenho x menos a na n mais 1 e tenho x menos a na n embaixo, tá? E esses termos se cancelam, tá? A gente vai poder cancelar simplesmente x menos a com x menos a, tá? Vai sobrar simplesmente um único x menos a, tá bom? E esse único x menos a, claro, como eu tenho produto e esse produto está em módulo, eu posso aplicar o módulo do produto aqui, tá bom? E aí eu vou ter x menos a em módulo, tá? Assim como eu terei simplesmente os coeficientes em módulo, tá? Está muito parecido com o caso ali que está na caixinha azul, a diferença é que eu tenho um x menos a, tá bom? O que acontece aqui? Tá? Então, para esse caso, ou para o nosso caso, a gente tem que começar a pensar, né, como é que a gente vai se livrar desses termos, como é que a gente vai estudar, se tem uma maneira mais fácil, e na verdade tem. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte, bom, esse limite de Cn mais 1 sobre Cn em módulo, tá? A verdade é só ali, no primeiro módulo, que tem n. Né? Então, a gente poderia, por exemplo, passar esse limite dividindo para o outro lado. Tá? E no momento que a gente faz isso, tá? E por mais que eu não tenha calculado ainda esse limite, tá? Eu posso pegar 1 sobre esse limite, né, e trocar simplesmente a ordem da divisão e eu vou ter limite de Cn sobre Cn mais 1. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Só que x menos a em módulo menor que alguma coisa eu já vi em algum lugar. Está lá no lado direito em cima. Tá? X menos a em módulo menor que R. Então eu posso dizer, na verdade, tá, que isso aqui é igual a R. É o R da vez, tá? É como se fosse o nosso raio de convergência. E a gente vai poder simplesmente assumir que é fácil e rápido calcular esse raio de convergência, simplesmente fazendo a divisão, tá? De Cn por Cn mais 1, tomando o módulo e aplicando o limite. Tá? Então é mais prático e mais rápido a gente fazer direto assim, se vocês lembrarem. Não lembrei, não tem problema. Faz direto o limite do enésimo mais um termo lá da primeira série, dividido pelo enésimo. Tá? E aí analisa direto, vai conseguir, isolando o x menos a, descobrir quem é o raio de convergência. Tá? Ou faz direto assim, para descobrir quem é o R. Tudo bem? Então está aí isolado o nosso R. Tá? E ele vai determinar quem é a nossa região de convergência. Tá? Então está aqui explicadinho, nossa região de convergência, quem é o nosso R. O que a gente precisa ver agora é como isso funciona. Tá? Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Tá? Vou pegar a série aqui em torno de 3, tá? X menos 3 elevado a n, tá? Tudo isso dividido por n ao cubo. Tá? Quem é o meu Cn? O meu Cn é 1 sobre n ao cubo. Tudo bem? Tá, então se eu escrever isso, eu claramente consigo saber quem é o Cn mais 1, tá? Basta eu adicionar 1, tá? E eu posso de cara analisar quem é o raio de convergência, tá? Só para ver se eu vou conseguir descobrir quem é esse cara. Se eu fizer essa conta, eu vou ter aquilo que eu acabei de ter por definição, e aí colocando cada um no seu lugar, ou seja, trocando o enésimo e trocando o enésimo mais 1, a gente vai ter essa divisão, tá? 1 sobre n cubo dividido por 1 sobre n mais 1 ao cubo, tá? E isso claramente dá para ver que vai ficar n mais 1 ao cubo sobre n cubo, tá? Isso aqui é um polinômio de grau 3, com o primeiro termo sendo n cubo em cima, o primeiro e único termo de baixo é n cubo, tá? E limite no infinito, aqui a gente pode simplesmente pegar os monômios dominantes, ou seja, n ao cubo. E aí a divisão vai dar 1, tá? E, obviamente, nesse caso, o nosso raio de convergência é 1, tá? A gente acabou de descobrir aqui que esse raio de convergência é 1. Tá bom? Então, o que a gente pode dizer com relação à convergência dessa série? Que a gente acabou de ver. Tá? A gente vai poder dizer que, a partir do 3, ela vai convergir numa região, tá? Que vai 3, 1 para cima e 3, 1 para baixo. Ou 1 para a direita e 1 para a esquerda, como preferirem. Tá? Então, a região de convergência é x menos 3 em módulo menor do que 1. Tá? E como é que isso fica no eixo x? A gente marca o 3. A gente marca 1 para cima, porque o raio é 1. A gente marca 1 para trás, porque o raio é 1. Tá? Então, em todos os pontos de 2 a 4, com certeza ela converge. Ainda não sei no 2 e no 4, tá? Mas com certeza nos pontos internos aí, tá? Ela é convergente. Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Basta que a gente aplique aqui as regras, não tem nenhum mistério, não tem nada de tão difícil assim. Então, a gente pode dizer que essa região aqui em verde, tá? Se a gente quer destacar bem, é a região para qualquer valor de x, que é aquela série ali, x menos 3 na n sobre n cubo converge. Tudo bem? Tá bom, mas e no 2 e no 4? Vamos pensar o seguinte, o que a gente faz para descobrir no 2 e no 4? Basta que a gente, tanto no 2 quanto no 4, a gente troca o valor de x e aplique na série. Tá? Então, tu troca x por 2, troca x por 4 e vê o que acontece.
O que é ver o que acontece? Bom, tu vai ter uma série, tá? Em ambos os casos, tá? Obviamente a série pode ser diferente. E tu vai ter uma série que vai depender só de n. Afinal, tu trocou o x por algum valor. E quando tu faz isso, tá? Tu volta ao nosso estudo aquele de séries, tá? E aquilo, tantos métodos que a gente tem que saber para saber quando uma série converge ou não. E aí você vai estudar se essas séries convergem. Se essas séries em particular convergirem, vamos supor que elas convirjam, tá? Tu vai dizer, bom, então ela converge também no ponto 2 e também no ponto 4. Então o conjunto de convergência, a região de convergência, ao invés de ser de 2 a 4 aberto, vai ser de 2 a 4 fechado. Se ela não convergir no 4, por exemplo, vai ser de 2 fechado até 4 aberto e assim por diante, tá? E você precisa fazer esse estudo, tá? Aqui eu vou dizer para vocês que ambas convergem. Como é que eu sei disso? Bom, basta eu aplicar um dos métodos. Por exemplo, na segunda, tá? 1 sobre n cubo. Aquilo ali, se vocês lembram, é uma p-série, tá? Lembra o que é p-série? É 1 sobre n na p. Quando p for maior que 1, é porque converge. Tudo bem? E em cima, tá? É uma série alternada da série de baixo. Uma série alternada de uma série que converge, também converge. Tudo bem? Então, basicamente, usei esses dois métodos para decidir ou para provar, tá? Que converge tanto para 2 quanto para 4. E se converge por 2 e se converge por 4, a gente pinta aquele ponto ali e a gente vai dizer que tanto no 2 e no 4 converge. Tudo bem? Feita essa revisão, a gente precisa fazer um pouco mais do que isso, né? Obviamente a disciplina não é só isso, mas isso vocês precisam ter em mente porque é uma coisa que vai ser feita a todo momento, pelo menos nessa primeira parte, quando a gente estiver solucionando EDOs e EDPs por série de potências, tá bom? Então vamos lá, a gente vai gravar isso aqui e vai continuar. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que, bom, já falei, mas vamos gravar agora, né? A série de potências é uma função de x, tudo bem? E, bom, se ela é uma função de x, né, a gente acabou de ver que em algum momento ela converge, em outros momentos pode ser que não. Então, quando ela não converge, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que esses pontos de não convergência eles não fazem parte do nosso domínio, tá? Então, tem que ter isso na cabeça. Então, primeiro, é uma função de x? É, tá? Então, o que mais? Além de ser uma função de x, tá, a gente vai ter que pensar nela, né, como sendo uma função de x. Tá? Então, se eu abrir os pontos, tá, vamos colocar aqui, abrir os pontos não, abrir os termos, perdão. Tá, eu vou colocar o C0 para n igual a 0, tá, vai ser C0, ali vai ter a potência na 0 que vai dar 1, por isso é só C0, depois C1 vezes x menos a, depois C2 x menos a quadrado e assim por diante. Tudo bem? Se ela é uma função de x, a gente, né, sempre vai lembrar que o domínio dela é quem? Eu acabei de falar. É o domínio definido pela sua região de convergência, tá? Podendo incluir, né, o A mais R e o A menos R, isso aí vocês vão ter que testar, tá bom? Bom, esse é o meu domínio, tá? De A menos R até A mais R, tá? Ou seja, exatamente igual à minha região de convergência, tá bom? O que mais que eu sei dessa série? Tá? O que mais que eu posso estudar aqui? Então, uma vez que eu sei o domínio, tá? Sabendo que ela é uma função de x, tá? Eu posso estudar algumas outras coisas. Por exemplo, eu posso me perguntar, tá? O que vem a ser a derivada de uma série de potências, tá? A derivada de uma série de potências é muito mais fácil olhar para essa derivada ou calcular essa derivada quando eu tenho os termos abertos, como na última linha. Tá? Então pensa comigo, qual é a derivada de C0? É 0. Qual é a derivada de C1 vezes x menos a? É C1. Tudo bem? Qual é a derivada de C2 vezes x menos a quadrado? Vocês usam uma regra da cadeia, vai ser 2 vezes C2 vezes x menos a na potência 1. Depois, 3C3, x menos a na potência 2, né? De novo, usando a regra da cadeia e assim por diante. Tudo bem? Então é muito fácil, tá? A gente descobrir quem é a derivada. Vocês também, tá? Poderiam ter olhado para essa derivada, ou poderiam ter feito essa derivada, melhor dizendo, né? Olhando diretamente para a série, tá? Ou seja, para cada n, você vai usar a regra da cadeia, vai dar n, tá? Vezes Cn, tá? Vezes x menos a na n menos 1. Ou seja, cai uma potência como a gente está vendo ou como a gente acabou de ver. A única coisa que eu quero que vocês cuidem muito, e muito mesmo, é que vocês vão ter um termo a menos. Ou seja, por isso esse somatório novo, esse da derivada, começa em 1 e não em 0. Tá? Então, quando a gente estuda a derivada disso, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Porque o termo C0, quando eu derivei, deu 0, então tem que ter sim esse cuidado. Então aqui também é uma nova representação, ou a representação, melhor dizendo, para a derivada de uma série de potências. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho, tá? Vocês também podem fazer, tá? De uma maneira geral, quando for derivar a segunda vez, tá? Pode sempre cuidar que vai ser n, aí agora vai aparecer vezes n menos 1 e vai cair uma potência também lá, por isso vai ficar elevado a n menos 2, tudo bem? E obviamente vai perder mais um termo, então ela vai começar em n2, ou n igual a 2, tá? Então ela vai sempre ter termos, um termo a menos, dois, e assim por diante, tá?
vai acontecer isso na terceira, na quarta e até para qualquer valor. Então vamos supor, quem é a pésima derivada, tá? A pésima derivada aqui vai ter que ter um n na menos p lá na potência. E aqui eu coloquei uma fração, tá? Para representar de uma maneira geral, tá? Porque eu vou ter n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3 até n menos p, tudo bem? Então aqui eu corto ali, tá? Eu vou fazer n fatorial, né? Dividido por n menos p fatorial, tudo bem? E aí simplesmente eu posso abrir o n fatorial até cortar e ficar os termos que sobram, ou seja, n menos p mais 1, tudo bem? Então tá, essa é a maneira geral para derivada, tá? É fácil de entender, então eu posso colocar só a maneira geral que eu sei que vocês vão fazer, tá? E por fim, tá? A gente poderia também fazer aqui a integral de uma série de potências, tá? É bem simples também, só que ao invés de perder termos, eu vou ganhar termos, tá? Eu vou ter uma constante. Então aqui vocês têm que cuidar, usando a regra, né, de integração, ali tu vai ter x menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso é simplesmente a regra do x na n, vamos dizer assim, de uma integral de x na n, tá? Cuidando que eu vou ter sempre um termo a mais, por isso é aquela constante ali no começo, tá? Então assim, a série continua começando em zero, mas eu tenho um termo a mais, tá? Então a derivada eu perco termos, a integral eu ganho termos e assim por diante, tá? Isso tudo de maneira geral. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Isso tudo ainda é revisão, tá? O que mais? Bom, eu tenho f e g, tá? Eu chamei de g para diferenciar como se fosse uma segunda série de potências, tá? Mas também em torno de a. E se eu tiver duas séries de potências, né, em torno do mesmo ponto, tá? Claro, elas vão mudar mediante seus coeficientes, tá? No caso aqui Cn e Bn, tá? Respectivamente. Algumas coisas eu vou poder fazer com elas, como por exemplo algumas operações, tá? Então eu vou me perguntar, por exemplo, né, o que seria a soma ou subtração dessas duas séries, tá? Eu posso fazer isso? Pode. Tá? Então, do jeito que estão aqui, é muito simples de fazer, tá? Porque elas têm ambas f mais g ou f menos g, tá? São duas séries em torno do mesmo ponto e que começam nos mesmos índices, tanto em n e começam em zero. Então é uma barbada, basta que eu simplesmente some as séries e somar essas séries, tá? Nada mais vai ser do que pegar o termo que está em comum, tá? Que é no caso x menos a na n, tá? Deixar ele isolado e somar os seus coeficientes. Muito simples, não tem erro nenhum. A questão toda na soma de séries é que nem sempre vai ser tão simples assim. Eu vou explicar por quê. Essa foi simples porque, de novo, é em torno do mesmo ponto e começa, tá, nos mesmos índices de x. O x, a cada potência de x ela está indo, né, na mesma potência. A gente já vai ver isso agora. Tudo bem? Bom, vou pegar um exemplo bem simples, tá? Bem simples mesmo. Ó. Começa em 1 e é x na n. Tudo bem? O que eu faço? Só junto os termos gerais, tá? Os coeficientes, melhor dizendo, tá? Isolo x na n. Vou pegar outro exemplo, tá? De novo, x na n, tá? Começa em 1 de novo, ok? Só junto, né? No caso aqui é subtração, só subtraio, tá? Os coeficientes de cada uma das séries. Não tem erro, tá? Muito, muito simples, tá bom? Parece que nem sempre é assim, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenha, tá, duas séries. Vou colocar essas duas séries aqui. Aí eu quero somar essas duas séries. Tudo bem? E aí não é bem, ou melhor, somar, a palavra é somar, obviamente, mas eu quero expressar, vamos usar esse termo, expressar como uma única série, tá? Se é que isso é possível, tá? Acontece que aqui eu não tenho x na n nas duas, não é a mesma potência, tá? Também não começam no mesmo número e está tudo meio bagunçado, tá? Então vocês vão ter que lembrar de duas coisas. Como é que eu faço isso quando está meio bagunçado, tá? Isso é uma coisa que vocês vão fazer o tempo todo, tá? Simplesmente o tempo todo quando a gente estiver falando, tá, de série de potências, tá? O que a gente faz aqui? A gente tem que ter em mente duas coisas, tá? Elas têm que ter o mesmo índice para que eu some, tudo bem? Você já tem que começar com x na potência k, vamos supor, ou x na potência n, tá? Ou os dois em n mais 1, ou os dois em k mais 1, tanto faz, tá? E elas têm que ter a mesma potência de x quando eu somo. Elas têm que estar em fase. O que é em fase? Tá? É um termo meio, um pouco diferente esse termo, mas é um termo que me ajuda a entender. Tá? Em fase quer dizer que o primeiro termo da primeira série, se for na potência x na 3, o primeiro termo da segunda série tem que ser na potência x na 3 para que eu de fato possa somar. Do contrário, elas não estarão em fase. Se elas estiverem somando sempre por exemplo, se a primeira série, o primeiro termo for x na 2 e a segunda série, o primeiro termo for x na 4, elas vão sempre andar um termo, né? E elas não vão estar em fase, elas têm que estar na mesma potência. Como é que eu faço para descobrir isso? Muito simples. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui como base e vamos resolver, tá? Então, primeira coisa, eu vou reescrever
tá, alguns termos. Eu vou escrever os primeiros que seja, tá, da primeira série. E se eu começar a fazer isso, tá, escrever, claro, da segunda também, mas primeiro da primeira. Então, quando eu coloco ali, quando já começa em n igual a 1, tá bom? Beleza. Então, eu vou colocar n igual a 1 ali e ver o que acontece. Então, eu coloquei 2 vezes 1 vezes C1 vezes x na 0, né, porque n é n menos 1 na potência. Depois, 2 vezes 2 C2, x na 1. Depois, 2, 3, C3, x na 2, tá? E assim por diante. Tudo bem? Quando eu faço isso com a segunda série, eu me dou conta que o primeiro termo é x na 1, o segundo termo é x na 2, o terceiro termo é x na 3 e assim por diante. E se vocês se deram conta, tá? A primeira série começa com x na 0, a segunda série começa com x na 1. Tá? E quando a gente coloca todos perfilados, assim, fica fácil de entender que elas não estão em fase. Porque a primeira começa com 0 e a segunda começa com 1. Elas estariam em fase se ambas começassem com a potência 0 ou se ambas começassem com a potência 1 e assim por diante. É como se eu quisesse parear, tá, as potências, tá, o x na 1 com o x na 1 da outra, o x na 2 com o x na 2 na outra e assim por diante. Tá bom? É possível fazer isso? A gente já vai ver. Tá? Para isso, eu não posso, por exemplo, olhar para a segunda série e fabricar um termo. Se eu adicionar um termo do nada na segunda série, por exemplo, um termo que tem o x na 0, eu estaria adicionando, ou estaria mudando, né, ou estaria alterando, e eu não posso fazer isso. Mas eu posso, por exemplo, né, destacar ou tirar ou retirar, ou esse é um termo que vocês quiserem, tá? Aquele x na 0 que sobra na primeira. Então eu posso olhar para os demais termos da primeira e reescrever essa série, e claro, não posso esquecer daquele primeiro termo. Mas reescrevendo, aí eu vou poder ver o que acontece. Por exemplo, se eu reescrever aquilo que está destacado no quadro verde, tá, com uma série, vai ser exatamente a mesma série, porém começando em n igual a 2. Tudo bem? Eu estou tirando o primeiro termo. Tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Então o que eu estou fazendo? A segunda série eu não mudei. Vou mantê-la. Tá? E também não posso esquecer que tem um termo lá que eu tirei da primeira série, tá? Mas ele não foi embora, ele não é 0, ele existe. Tá? Eu preciso dele. Então eu posso escrever 2 vezes 1 vezes C1 vezes x na 0. Tá, 2 vezes 1 vezes C1 vezes x na 0 é 2C1, tá? Porque x na 0 é 1 e aquele outro 1 ali também tá na hora de sair, mas por enquanto eu deixei, tá? E depois eu tenho duas séries, tá? Muito similares às anteriores, mas agora elas estão em fase, porque agora o primeiro termo da primeira e o primeiro termo da segunda começam com a mesma potência de x. Agora eu posso começar, tá, a pensar em somar elas ou pensar em representá-las numa mesma e única série, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá, vamos fazer isso. Quando a gente tem isso aqui como um novo problema, a gente só tem que pensar o seguinte: olha aqueles aquelas duas frases que eu destaquei lá em cima, mesmo índice e mesma potência de x. A segunda está ok já estão em fase, já estão na mesma potência, tá? Mas não estão com o mesmo índice, tá? A primeira está com x na n-1 e a segunda com x na n+1, tá? Então o que acontece aqui? Preciso colocar com o mesmo, eu preciso consertar isso. Então o x na n-1, ou especificamente o n-1, eu vou chamar de k. Obviamente esse k vai ser n-1 e eu posso também descobrir que é n em função de k, ou seja, o n vai ser k+1, basta que eu passe 1 para o outro lado. Tá? Para que escrever isso? Já vamos ver. Tá? Na segunda, eu posso chamar de k também, só que agora eu vou chamar de k o n+1. E, consequentemente, o n vai ser k-1. Tudo bem? Quando eu faço isso, tá? Pensem um pouquinho. Tanto na primeira quanto na segunda, eu vou ter x na k. Tudo bem? E eu vou trocar agora tudo que é n por k. Só que, claro, onde tiver n, eu vou ver quem é que é o n respectivo. E onde tiver k, eu vou ver quem é o k respectivo. Na verdade, o k não vai aparecer, é tu que vai fazer ele aparecer. Né? Então, vamos trocar. O que aconteceria se eu trocasse isso nessas duas séries? Vamos reescrever tal. O primeiro termo está lá, não tem o que fazer. Ele existe, não posso cancelá-lo. E a primeira série, né, eu troco n por k+1. Então, eu vou ter 2 vezes k+1 vezes c na k+1, x na k. E prestem atenção onde começa a série. A série agora é em k, não é mais em n. E ela começa em k igual a 1. Por que ela começa em k igual a 1? Porque quando n é igual a 2, basta tu olhar, k igual a n-1. E quando eu tenho n igual a 2, eu vou ter k igual a n, igual a 2 menos 1, ou seja, k igual a 1. Então ela começa em 1. Tudo bem? E quando eu troco na segunda, tá, vai acontecer que o n, agora o n é k-1 e não k+1. Tá? E o n+1 é k. Então eu troquei lá nos termos e também vai começar em 1. Por que isso? Bom, pensa comigo. Se ela começa em 0, tá? Então eu coloco ali onde tem k igual a n+1, eu coloco 0 no lugar do n,
tá? Eu vou ter k igual a 0 mais 1 ou k igual a 1. Então ela também começa em 1. Isso vai sempre acontecer, isso é automático, porque elas já estão em fase. Então quando tu coloca x na k na primeira e x na k na segunda, o índice vai ficar igual na primeira. Lembra que a gente pareou para que começasse na potência 1, então tá tudo certo. Agora que elas têm o mesmo índice, tá? Começam em x na k, ou x na k igual a 1, perdão, e também estão em fase, a gente pode simplesmente fazer o que a gente fez antes, pode somar. A gente pode isolar ali o x na k e somar os seus termos. Tudo bem? E quando a gente faz isso, tá? A gente vai ver que vai ficar bem simples, vai ficar uma única série, tá? Com os coeficientes somados e todos ambos vezes o x na k. Então, isso aí é a soma de uma série que num primeiro momento não estava tão arrumadinha, mas a gente arrumou para que ficasse com os mesmos índices, tudo bonitinho, em fase, e agora sim ela pode ser representada como uma única série. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então tá. Então isso é a soma daquela primeira linha lá, tá bom? Seguindo, vamos ao que interessa, tá? Então a gente fez uma bela revisão de uma bela meia hora, tá? Essa aula é comprida, né? Porque tem uma revisão, mas não tem problema. Então o que a gente vai continuar vendo aqui? A gente vai se perguntar se uma série de potências pode ser solução de uma ideal, tá? E mais posteriormente a gente vai ver se isso acontece com EDP também, tá? Eu já te respondo agora que sim, mas para isso a gente precisa ver, tá? Então vamos colocar aqui uma EDO qualquer, tá? Vamos começar com uma EDO bem simples, tá? Y' ou dydx, como quiserem chamar, tá? Igual não, menos 3x² vezes y igual a 0, tudo bem? Claramente a solução dessa EDO, vocês podem resolver pelos métodos que vocês já conhecem, mas claramente é y igual a e na x ao cubo. Tá? Quando a gente faz ali a derivada de 1, vai aparecer um 3x² por causa da regra da cadeia, tá? E isso vai ser igual a 3x² vezes a própria função. E por isso eu tenho essa equação diferencial. Tudo bem? Mas se vocês lembrarem bem da série de Taylor de n x, tá? Que provavelmente vocês já viram, ela vai ser x na n sobre n fatorial. Tá? Então essa é uma série de potências, né? É a função de x, e nesse caso específico representa o e na x. Tá, e na x ao cubo, né? Basta que eu eleve ao cubo e vai aparecer um x na 3n. Só isso de diferente. Tudo bem? Então eu vou me pegar essa segunda série, tá? Sabendo que o e na x ao cubo é a solução dessa EDO, tá? Eu vou ver se realmente essa série de potências x na 3n sobre n fatorial é a solução também dessa EDO. É isso que eu vou ver aqui. Tudo bem? Então, para que a gente veja isso, tá? Vamos fazer algumas continhas aqui. Tá? Vai ser relativamente bem simples, né? Para provar que uma série de potências pode ser sim uma solução de uma EDO. Então, eu vou derivar o e na x ao cubo, tá? Ou o y ao qual eu estou chamando, né? Então, quando eu derivo o y, eu tenho y', ou, se preferirem, dy dx. Tá? Mas o que acontece quando eu faço isso? Isso aqui, né, por regra de derivação, vai ser 3n, tá? Vezes x na 3n menos 1, baixa uma potência, o n fatorial continua, e não se esquece que quando a gente deriva, a gente perde um termo, então a série começa em n igual a 1, e não mais em n igual a 0. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo, né? Depois, obviamente, eu posso tirar o 3 para lá de fora, não tem problema nenhum, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas onde é que isso vai me levar, né? Tá bom, vamos mais um aqui. Quando, tá, a gente escreve isso, tá, em termos de n fatorial, tá, quando a gente começa a escrever isso aqui em termos de n fatorial, por exemplo, n sobre n fatorial, tá, a gente pode escrever simplesmente como n sobre n vezes n menos 1 vezes n menos 2, ou simplesmente n sobre n vezes n menos 1 fatorial. Os n se cancelam e a gente tem n menos 1 fatorial ali no denominador. Tá bom? Melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Não tá bom ainda. Não tá bom ainda porque não me leva ainda a lugar nenhum. Só que se a gente pensar um pouquinho, vamos partir ainda dessa última linha, tá? A gente vai se dar conta que a gente pode, isso aqui é um pouco mais difícil de se dar conta, mas a gente pode, eu vou usar o termo evidenciar, tá? Evidenciar um x² ali, naquela potência de x, só que se eu tirei 2, né, não posso esquecer que vai ficar 3n, menos 1 menos os 2 que eu tirei, aparecendo 3n menos 3, tá? E aí, tá, x² é um termo que não depende de n, tá? E ele pode, se eu quiser, ser escrito lá do lado de fora. Então aqui basta simplesmente eu escrever 3x² e depois aquele termo que está lá na frente, tudo bem? E aí eu vou ter uma série que ainda não me diz nada no primeiro momento, mas se a gente escrever assim, isolando o 3 lá na potência, a gente vai ter uma série que é x na 3n-1, tudo bem? Depois tem um n-1 embaixo fatorial e, bom, agora sim vocês estão vendo o que está acontecendo, né? Porque quando a gente se dá conta aqui que eu tenho 3x² vezes essa nova série é idêntica à anterior, só que ela tem um n-1 ao invés de n.
tá? E aí se eu usar n-1 sendo quem? K, e consequentemente n sendo K-1, a gente substitui e presta atenção só, quero só que vocês prestem atenção onde ela começa. Ela começava em n igual a 1, agora ela começa em K igual a 0, porque quando n for igual a 1, K vai ser 0, tudo bem? E aí, bom, é a mesma série, né, pessoal? Quando a gente se dá conta aqui que essa série em particular aqui é a série do y ou do e na x ao cubo. A diferença é que a gente apresentou ela com n, agora ela está com k, mas é a mesma série. Então a gente chega na conclusão que isso é 3x² y, tá? Não se esquecendo que o primeiro termo era a derivada de y, e a gente se dá conta que a derivada de y, tá? Para essa série, usando essa série, é 3x² y, tá? Podemos até, inclusive, deixá-la mais similar ao que era antes, ou seja, colocando ali o 3x² y para o lado esquerdo, e aí ficando exatamente como era aquela série. Aquela série não, perdão, aquela EDO. Tudo bem? Ou seja, essa série, essa solução em série, ou essa série de potência, melhor dizendo, é a solução desse EDO. E isso pode sim acontecer. Tá bom, pessoal? Então vamos ao que interessa. Tá? Vamos ver quando e como a gente resolve. Tá? É possível encontrar uma solução para uma EDO ou EDP, tá? A partir de uma série de potências? Tá? Estou afirmando para vocês, vou afirmar categoricamente agora que sim. Tá? A gente vai ver como. Vou pegar uma mais simples agora para começar. Tá? Essa aqui está no livro. Tá? Eu decidi fazer porque, enfim, tem alguns errinhos ali na do livro, tá? Vocês vão ver quando olharem, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção porque eu decidi fazer a mesma do livro. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente já sabe que uma série de potência pode sim ser solução. Então a gente vai supor que existe uma série de potência que é a solução dessa EDO. Tá? Isso é só suposição. E a gente vai chegar num porém, a gente vai ter que resolver isso. Tá? Para resolver isso, o que a gente vai fazer? Primeiramente, tá, a gente vai ter que ter em mente que não tem muita saída, a não ser colocar essa série lá dentro do EDO e começar a fazer conta e ver onde eu chego. É basicamente isso que a gente vai fazer sempre por esses métodos de solução por série de potências. Tá? Então, o que acontece aqui? Bom, a gente supôs que é Cn, x na n, somatório disso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar com carinho para essa série e se perguntar: quando é que essa série é algo que vai ser solução? Se você lembrar do exercício anterior, tá? Era x na 3n sobre n fatorial. Era isso, não era? Tá. Quando é que essa série aqui vai ser alguma série? Quando eu descobrir quem é o Cn. Então, em outras palavras, a minha briga aqui, o meu objetivo, vamos chamar assim, tá? É descobrir quem são esses coeficientes Cns. Tá? Se eu descobrir quem são esses coeficientes Cns, acabou o meu problema. Essa série vai ser solução daquela EDO e para isso eu vou ter que colocá-la lá dentro do EDO. Tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, bom, se eu vou colocar lá dentro do EDO, eu vou calcular quem é quem, tá? Vou derivar o dy dx, tá? Para ver quem é e vou colocar lá dentro, tá? Mas quando eu derivo isso vai ficar n cn x na n menos 1, tá? E obviamente começava em 0, agora começa em 1, perdi um termo, tudo bem? A segunda, menos 2xy, vai ser menos 2, eu já vou colocar o 2 lá dentro, tá? 2 vezes cn vezes x, agora x na n mais 1, porque era x na n, mas com aquele x que eu multipliquei, aumentou 1 na potência de x, então ficou x na n mais 1. Tudo bem? Então esses dois termos, tá, são os termos que me interessam. Se eu olhar para a DO, eu vejo que eu tenho dois termos, o qual eu acabei de calcular ali em verde, eu acabei de expressá-los em verde, e eu vou simplesmente, tá, pegar esses dois termos, somá-los e igualá-los a zero. Porque é justamente isso que diz a DO. Tudo bem? Quando eu faço isso, tá, eu me dou conta que esse problema é equivalente. A minha EDO é um problema equivalente a somar as duas séries e igualá-las a zero. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma relação, tá? É bem essa palavra. Eu tenho uma relação entre essas séries, tá? Que me resulta em zero. Mas alguém vai se perguntar assim: como uma série resulta em zero vai ser a solução de uma EDO? Na verdade, pessoal, o que eu tenho que aprender aqui é que eu vou ter que juntar ou expressar essas duas séries como uma, e isso eu acabei de ver com vocês como faz, para que eu possa ver qual a relação desses coeficientes para que faça essa série dar zero. Tá? Vocês já vão entender quando a gente começar a fazer conta. Então vamos lá. O que a gente faz primeiro? A gente vai ter que lembrar que para juntar essas séries, se dá conta que a primeira começa em x0, a segunda começa em x1. Basta trocar lá. Primeiro eu coloco n igual a 1, tá? Vai dar x elevado a 1 menos 1, ou seja, começa em 0. A segunda eu coloco n igual a 0, vai dar x elevado a 0 mais 1, ou seja, x na 1, ou seja, começa em x1. Então, para que eu some, eu tenho que fazer tudo aquilo de novo, eu tenho que colocá-las em fase. Em outras palavras, a primeira é o quê? Primeiro termo, mais aquela série. Já vou tirar
tá? Para que agora eu sei que o primeiro termo dessa série vai começar em x na 1, tá? Tô indo um pouquinho mais rápido aqui porque eu acabei de ver detalhadamente como era antes com vocês, tá? Na outra, já começa em x1, vou só reescrever, tudo bem? Não tem nada de novo na outra, tá? E agora eu vou ter que fazer aquilo que a gente viu antes, tá? Agora elas estão em fase, mas eu tenho que colocar no mesmo índice. Bom, n menos 1 eu vou chamar de k, então k vai ser n menos 1, consequentemente n vai ser k mais 1, tá? E na outra, n mais 1 vai ser k, e consequentemente n vai ser k menos 1, tudo bem? Feito isso, né, basta que agora eu comece a reescrever todos os termos. 1 vezes C1 vezes x0 é só C1, tá? A próxima série, ou a primeira série, tá? Colocando com k, tá? Vai ficar n, que virou k mais 1, então Cn virou c na k mais 1, tá? E x na n menos 1 virou x na k, tá? E cuidem, porque agora começava em n2, agora começa em k igual a 1, tá? Tem que ver isso, porque quando n é 2, k é 1, tá bom? Na segunda, vou fazer a mesma coisa, só que agora o k vale n mais 1. Então troco também, consequentemente o n vale k menos 1 e cuida também onde começa, tá? Quando n é 0, k é 1. E aí vocês vão ver que automaticamente elas vão começar no mesmo valor, porque elas estão em fase e ambas estão escritas com x na k. Chegou o momento em que eu vou poder agora simplesmente juntar as duas séries em uma só. Tudo bem, pessoal? É isso que eu tenho que fazer. Tá? E aí eu acabo de ganhar, tá, uma relação, tá, de todos esses coeficientes. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Vamos lá. A gente já vai entender. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, me dou conta que esse aqui é um novo problema a ser resolvido. Só que esse novo problema, ele dá zero. Então, vocês imaginem que tem um C1 somado com a série e isso tem que ser zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? C1 tem que ser zero. Tudo bem? Depois, tá? A série em si não pode ser zero. Tudo bem? Porque se a série fosse zero e o C1 fosse zero, ou melhor, só a série sendo zero, tá? O que eu teria? Eu teria uma solução trivial, não é o que eu quero, tá? Mas eu sei que tem uma soma, nesse caso, subtração dos coeficientes. Então, nesse caso específico, essa relação dos coeficientes tem que ser zero. E aí alguém vai perguntar assim, tá, mas os coeficientes são zero? Então, não, os coeficientes não são zero, mas essa relação entre eles, tá, é zero. Isso vai me dar uma relação de recorrência entre eles. Quando eu assumo que C1 é zero, tudo bem, não tem o que fazer, mas quando eu assumo que k mais 1 vezes c na k mais 1 menos 2ck menos 1 é zero, eu estou assumindo uma relação, porque tem uma soma ou subtração ali, entre esses coeficientes. Então, em outras palavras, eu estou assumindo isso aqui, tá bom? No qual eu posso isolar o ck mais 1 até chegar em ck mais 1 é igual a 2ck menos 1 sobre k mais 1. Isso é, pessoal, tá? Isso é super importante. Isso é uma relação de recorrência entre os coeficientes. Por exemplo, quando k for zero, o que vai acontecer? Eu vou ter c, pensa no ck menos 1 ali, k igual a zero vai dar c menos 1, então não dá para ser zero, tá? E por que não dá para ser zero? Bom, porque a série começa em k igual a 1, já não poderia. Mas o que aconteceria quando k fosse 1? Aí dá para fazer já. Por exemplo, ck menos 1 com k igual a 1 vai dar c0. E aí ck mais 1 com k igual a 1 vai dar C2. Então eu tenho uma relação estrita entre C0 e C2. Tá? Então a relação é sempre 2 a mais. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Com essa relação de recorrência, né, ela tem que começar em k igual a 1. Por que ela tem que começar igual a 1? Já falei, porque a série começa em k igual a 1. Tudo bem? Então a gente vai descobrir, em outras palavras, como serão esses coeficientes mediante o comportamento dos seus anteriores. Justamente por causa dessa relação de recorrência. Como é que a gente faz isso? A gente começa a estimar quem é k e estimar quem é ck mais 1. Por que ck mais 1? Porque é o coeficiente que eu consegui isolar. Se vocês tivessem isolado ck mais 3, vocês iam estimar o ck mais 3, assim por diante. Tá bom? Então, começa no k menos 1. K igual a 1, perdão. Então, k igual a 1, tu vai calcular quem? Tu vai colocar ali na relação de recorrência e vai descobrir que existe uma relação, tá, entre C2 e C0. Tudo bem? Aí vai cancelar os dois, então C2 vai ser igual a C0. Vamos para K igual a 2. K igual a 2 vai ser, né, CK mais 1 vai virar C3 e eu vou ter uma relação com C1. Tá? Sempre 2 anteriores por causa da minha relação de recorrência. Só que C1 é 0, então isso vai ser 0. Tudo bem? K igual a 3, eu vou ter C4 com C2. Eu vou cancelar aquele 2 com aquele 4, vai ficar 1 meio, e aquilo ali vai ser 1 meio de C2. Só que C2 é C0. Então eu posso trocar por 1 sobre 2 C0. Eu coloquei um fatorial ali, depois vocês já vão entender por quê.
Depois K igual a 4. Coloca lá também, vai descobrir que C5 depende de C3, só que C3 a gente acabou de descobrir que é 0 ali, 2 linhas antes. Mais 1, K igual a 5, eu vou descobrir C6 em relação com C4, cancelo 2 com 6, eu vou ter 1/3 de C4, C4 eu já sei que é o quê? Que é 1/2 de C0, então vai dar 1/3 vezes 1/2 vezes C0, vai dar 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 3 fatorial. E aí vocês já estão entendendo, tá? Que para K ímpar eu tenho valores, para K par eu tenho 0, tá? E nos casos em que eu tenho valores, ou seja, para K ímpar, tá? Eu vou ter 1 sobre 2 fatorial C0, 1 sobre 3 fatorial C0, depois para K igual a 7 eu vou ter 1 sobre 4 fatorial C0 e assim por diante, tá bom? Então o que está acontecendo aqui, tá? É uma relação, eu acabo de descobrir, tá? Uma relação entre esses coeficientes mediante a minha relação de recorrência, tá? Então o que a gente vai fazer? Tá? Vamos lá, vamos para a parte final. A gente tem uma série que a gente supôs ser a solução. Então a gente vai escrever todos os termos dessa série como se a gente não soubesse. Mas a gente acaba de descobrir muitos desses termos. Por exemplo, tá? Que C1, C3, C5, C7 e todos os índices ímpares são 0. O que mais que a gente descobriu? A gente descobriu que o C0 é C0, inclusive a gente não sabe quem ele é. A gente descobriu que C2 é igual a C0. A gente descobriu que C4 é 1 sobre 2 fatorial C0. Que C6 é 1 sobre 3 fatorial C0. E pode ter certeza que os próximos vão seguir esse padrão. Eu aconselho, inclusive, vocês fazerem mais alguns testes quando estiverem fazendo esse exercício para terem certeza, tá? E claro, não podemos esquecer que eles estão sendo multiplicados por potências de x e somados, tá? E aí quando a gente soma tudo isso, tá? Posso até colocar aqui os demais termos, a gente vê que a gente só tem potência par, tá? Em x, e os valores, tá? Os coeficientes que multiplicam, eles vão indo num certo padrão, tá? Que é 1 sobre n fatorial. Então a gente pode escrever, tá? Eu já isolei C0, porque C0 tem todos, né? Que essa série, que é a solução aqui, tá? Ela vai começar em 1 e ela vai ser x na 2k sobre k fatorial. Pode testar para qualquer valor de k, isso tem que dar certo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então é assim que a gente descobre como é essa série. Fechou? Então a solução em série disso aí é simplesmente isso que está aqui, tá? Começando com tem mais um C0 ainda, tá? Mas essa é a solução. Isso, se vocês lembram bem, tá? É simplesmente a série, tá, pessoal? Do e na x ao quadrado, tá? Que é muito similar, inclusive, a do e na x ao cubo, trocava só o 2 ali para o 3 e assim por diante, tá? Então, pensa que C0 e na x quadrado é a solução daquela equação diferencial? Sim, é a solução. Basta que vocês derivem, vocês chegam nessa solução. Tudo bem, pessoal? Então tá, acho que está de bom tamanho para uma primeira aula, ficou um pouco grande, mas era isso. Tinha algumas revisões para fazer, tinha algumas coisas para falar, mas as próximas aulas vão ter em torno assim, de 30, 40 minutos no máximo. Tá? Essa passou um pouquinho, mas não tem problema. Tudo bem? Então tá, espero que todos consigam acompanhar, a gente se vê na próxima aula. Até lá!